Como vão? Meu nome é José Eduardo. Um novo vídeo sobre o sacrifício de Jesus Cristo e os martírios relacionados a esse sacrifício que ocorreram na ocasião do sacrifício. Bom, como acontece isso? Um primo meu, ele é pastor batista, ele percebeu algo importante na Bíblia. Ele ligou para mim, eu não entendi nada. E daí no culto à noite eu consegui entender algo a mais. Daí voltando do culto, eu mandei mensagens de texto para o pastor da igreja. E as mensagens são apenas de áudio, de texto não, de áudio. E eu as tenho gravado. Então eu criei um texto com os versículos envolvidos e tem as mensagens de áudio. Então eu vou cortar o vídeo e vocês vão estar vendo na tela o texto que eu digitei e o áudio das mensagens de áudio que eu mandei para o pastor. Como vai, pastor? Eu sou o José Eduardo e eu vou falar com o senhor sobre Hebreus 5, 7 e 8 e também as passagens de Jesus no Getsemane. Esse assunto não surgiu em mim. Ontem à noite, meu primo, que é o pastor batista, ele ligou foi ontem à tarde, fim da tarde, querendo falar comigo. E ele estava muito emocionado pelo que ele tinha descoberto na Bíblia. Bom, talvez ele não soubesse o que tinha descoberto. O que ele descobriu, assim, é minha posição. Não sei se o senhor vai concordar comigo ao final das contas, ao final, quando eu vir tudo. Mas o principal é que Deus revelou algo para ele na palavra. Ele percebeu, quando Deus revela alguma coisa na palavra, envolve uma visitação, algo assim. Então, eu interpreto dessa forma. Ele percebeu que aquilo que ele entendeu da Bíblia tinha sido uma revelação de Deus. Existem dons associados a isso. Tem o dom da palavra de sabedoria, o dom espiritual, dado pelo Espírito. O dom da palavra do conhecimento, dado pelo Espírito, que não apenas revela particularidades de pessoas, mas pode revelar mistérios de Deus, inclusive na palavra. E também tem o ministério de doutor e mestre, que é um único ministério, que é dado por Jesus, que permite descobrir mistérios na palavra. Ou seja, é a forma como Deus ele dispensa às pessoas unção para entender a palavra dele. E ele descobriu isso e sentiu a presença de Deus. E a razão da emoção dele não foi tanto pela mensagem, ele acha que foi pela mensagem, mas foi pela visitação de Deus. Eu vou interromper as gravações, o senhor vai ouvir na sequência, então basta acionar a primeira que as outras se encaixam, tá? Para o senhor não faz diferença, mas para mim assim fica mais fácil eu separar, compartimentar as informações, daí eu não me perco, flui melhor. Bom, o que aconteceu com ele? Ele leu Hebreus 5, 7 e 8. Eu estou usando a versão ACF. Ela é baseada, se não me engano, nos manuscritos majoritários e não... Deixa eu ver. Estou com dúvida se usa o Textus Receptus ou se os manuscritos majoritários. A melhor família é 35. Mas, de qualquer forma, a CF é de melhor qualidade. Eu acho que uso o Textus Receptus, porque ela volta para Almeida, como foi publicado na primeira vez. Então, tem até traduções melhores. Então, eu vou recorrer à interlinear grega também, porque vai ser necessário, o senhor vai verificar. Bom, texto então, Hebreus 5, 7 e 8.
o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Esses versículos a gente lê assim, sem notar nada importante nele. O 7 a gente ignora, não entende? Ignora. Vai pro 8. O 8 dá a impressão assim que ele obedecia e também sofreu muito, assim, como se fossem dois assuntos conexos. Não é nada disso, tá? Eu não sabia disso, descobri agora. Bom, meu primo, ele descobriu algo. O nome dele é Antônio Carlos. Tem o meu sobrenome aqui, ó. Ele descobriu algo, mas não tudo. Quanto a mim, quando eu ouvi, eu não entendi nada. Eu não consegui entender nada. Ou seja, ele entendeu muito mais que eu. Deus, assim, revelou a ele e não me deu compreensão. Mas no culto, eu senti a presença de Deus, eu chorei muito. Até estava envergonhado, assim, porque meu nariz estava cheio de muco. Quando a gente chora, as lágrimas, elas descem nas narinas, né? E eu sei, assim, que eu aprendi algo de Deus, se eu consegui aprender, eu sei que foi Ele, tá? E de uma forma, assim, é que, assim, Jesus, Ele revelou uma particularidade do sofrimento dele. E isso é muito grande. Imagine, assim, Ele querer compartilhar uma dor que Ele sentiu. Isso é muito grande, é muito grande. Então, assim, meu primo sentiu a presença de Deus. E Deus revelou algo para ele, de fato revelou, mas não tudo. Ele acha que revelou tudo. Não, não foi tudo. A mim, ouvindo dele, eu não entendi nada. E durante o culto, Jesus, ele revelou algo porque ele passou, pelo qual ele passou ao final da vida dele na terra. Isso é muito grande. Eu chorei muito, eu sou meio fechado. Então eu me contive, não houve som, né? Mas assim, eu não consegui enxergar e molhei o óculos, tudo, tá? Então assim, presta atenção porque tem algo importante nisso. Bom, eu vou interromper essa, eu já volto a gravar. O próximo texto que meu primo apontou foi Marcos 14, 34, se não estou enganado. Mas o que eu encontrei é parecido com o que ele me ensinou. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse: Pedro, Simão, dormes, não pudesse vigiar uma hora, e já orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhe: dormi agora e descansai. Bom, dá a impressão aqui que Jesus está preocupado em os discípulos serem tentados. Quando ele fala vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Dá essa impressão. Mas quando Jesus fala não podes vigiar uma hora, Jesus está buscando companhia. Entendeu? Não é que Jesus está falando assim, olha, orem comigo para vocês não caírem em tentação. Ele fala isso, de fato. Mas Jesus não quer ficar sozinho. Parece estar ocorrendo algo com Jesus Cristo. Certo? Bom, a gente... Isso foi o que o meu primo disse. Daí as deduções dele. Ele falou assim comigo. A gente então viu Marcos 14. Agora vamos para Lucas 22, no Getsemane. Diz assim...
deixa eu ver, por sem agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Assim, já até inventaram uma situação emocional em que a pessoa realmente transpira sangue. Eu não sei se é possível, mas o texto não está falando disso. No original, não. E então, nós vamos ver o original. Mas daí o meu primo ele concluiu errado. Ele falou assim, olha, Jesus estava morrendo ali naquela hora no Getsemane, ele estava morrendo. Por isso que em Hebreus, a gente está entrando já, se aprofundando um pouco mais, em Hebreus 7 fala assim, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então ele foi ouvido. Então, a impressão que dá é que ele estava entrando em um colapso, ele poderia morrer ali, ter morrido ali. E nem seria o sacrifício, né? Da cruz, né? Então essa foi a conclusão do meu primo. Mas não é assim, o texto não é dessa forma interpretado. Quando fala assim, ainda que era filho, no versículo 8, então está falando de Jesus, o versículo 7 está falando de Jesus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, está falando de Getsemane, ou da crucificação, mas é do Getsemane, certo? Então é daquele momento. E está falando de Jesus Cristo. Bom, o que eu digo para o senhor é que não é a morte física, tá? Então assim, já vamos entrar no texto, decifrar. Em primeiro lugar, no versículo 7 de Hebreus 5, eu vou para a interpretação no grego. Então, vou encerrar essa gravação e a gente vai passar para o grego. Então, pastor, ocorreu um problema. É que eu não consigo sair do WhatsApp da gravação, continuar gravando, abrindo a interlinear grega. Eu uso uma interlinear do grego para o inglês. Então, eu vou citar depois, se o senhor tiver interesse pessoalmente, eu posso explicar o lugar. Mas a palavra de interesse aqui seria morte, em Hebreus 5:7. Assim, e súplicas ao que eu podia livrar da morte. Certo? No grego é Thanatou, que significa morte mesmo. É a entrada G2288 da concordância de Strong. Agora, veja só, nós sabemos, vamos começar com o João, eu vou perder algum tempo folheando os lugares, que eu não, infelizmente eu não me organizei tanto. João 12:27. Essa é a posição de Jesus, assim, antes do Getsemane, né? Seria a determinação dele, mas a gente precisa ver alguma coisa ali na hora, então, para ver se ele procurava desistir. Porque assim, tem coisas lá que a gente interpreta de uma forma diferente, eu preciso questionar isso. João 12:27. Então, isso ocorre antes, tá? Jesus está entrando em Jerusalém, agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vinha esta hora. Ou seja, ele tinha uma determinação de ser sacrificado. Mas lá no Getsemane, ele continuou pensando assim? Pode ser diferente, né? Que assim, porque Hebreus 5:7 ou Hebreus 7:5, então, ele fala que ele suplica a Deus para livrá-lo da morte. Dá a impressão que ele está desistindo, né? Dá a impressão que ele está desistindo. Hebreus 5:7. O qual nos dias da sua carne, ou seja, quando ele estava na terra, antes da ressurreição e da assunção, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ou seja, essas orações e súplicas, lágrimas e amor, é quando ele derramou gotas de sangue. É o momento, assim, a intercessão dele, os mais duros, e não se refere à crucificação, se refere a Getsemane.
orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Então dá a impressão que ele está desistindo, certo? Bom, vamos para Marcos 14, 34. Vamos ver se Jesus desistiu do sacrifício. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Olha, nota, aquilo da tentação, do sofrimento, ele está se sentindo só, ele está fraco. Assim, a gente acha que ele está dando conselhos para os discípulos não serem tentados, por já estar o destino dele definido, mas ele está preocupado com ele mesmo. É por isso que ele volta lá. Quando ele volta, não é para ver se os discípulos estão vigiando, orando, para que não fossem tentados ou não deixassem o caminho. Mas ele está querendo ajuda, ele quer que ajudem a ele que está sentindo fraco em uma situação muito difícil. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai, ele está querendo companhia. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Não era possível. Não era. Claro que não. Toda a humanidade se perderia. Não haveria outro. Ele era o único, era o primogênito. Não tinha outro filho para mandar para sacrifício. Se ele não fosse sacrificado, a raça humana estaria perdida. E além disso, a Bíblia fala, eu não vou achar fácil agora onde está escrito isso, mas fala que ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, já tinha ocorrido, não podia mudar isso. Então, aparentemente, é outra coisa que ele está falando. E daí ele fala assim, no 36, e disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. A pergunta é: que cálice é esse? Se não podia ser o sacrifício dele. Ele não está rejeitando o sacrifício. O meu primo, ele falou isso, falou assim: já estava definido, ele ia ser sacrificado, não é disso que ele está falando. Então meu primo concluiu, ele está falando da morte dele, que ele estava morrendo ali, sangrando. E daí ele clamou a Deus para que Deus o livrasse da morte física. Na realidade, não podia ser a morte física, porque se fosse a morte física não teria sacrifício. Porque era necessário que ele fosse uma ovelha, um matadouro, tinha que haver injustiça, ele tinha que ser aprovado pelos judeus como uma ovelha sem mácula. Assim, quando ele passa pelos religiosos e condenam ele, no fundo está dizendo: não tem mácula, serve para o sacrifício. Entendeu? O sumo sacerdote, tem Anás e Caifás, os dois, né? Quando passam por eles, eles falam assim: não, ele é digno de morte. Você está dizendo, ele é ovelha sem mácula, viável para o matadouro. Ele foi aprovado para ser sacrificado. Um deles, não lembro o nome desse sumo sacerdote, inclusive ele tem uma visão. Ele fala: vocês não sabem de nada, porque um homem, uma pessoa, tem que morrer para que a nação toda não pereça. Ele profetizou isso, que haveria o sacrifício de Jesus. Foi isso. Isso foi posto na boca dele. Então, assim, Jesus iria ser sacrificado mesmo. Isso meu primo tem total razão. Então, quando ele fala do cálice passar dele, ele não está falando do sacrifício. O sacrifício estava definido e já tinha ocorrido antes da fundação do mundo. Isso está em Apocalipse 13:8, que fala do Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo, na versão ACF. Então ele já estava sacrificado. Isso não podia ser mudado. Bom, a gente precisa descobrir agora qual esse cálice que ele achava que era possível a Deus livrá-lo de beber. Tem um cálice, não é o sacrifício dele, não é o sacrifício dele, não é o sofrimento na cruz, não é injustiça, não é que ele carregaria os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Não é isso, não é injustiça, não é o sacrifício como Cordeiro de Deus.
é outra coisa. Bom, eu vou agora discorrer sobre alguns assuntos periféricos, depois eu fecho a questão. Salmo 51, 10 a 13, a 11 a 12 são melhores. 51, 11 a 12. É Davi falando: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Ou seja, Davi tinha perdido a comunhão com Deus, devia ter cometido algum pecado, talvez grave. Se bem que com a igreja, com coisas mínimas, o Espírito já se afasta de nós, mas no caso de Davi, ele era um rei, talvez tivesse sido algo grave mesmo. E por isso que ele fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele está sem comunhão com Deus mesmo. E fala assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. É até possível que tivesse sido retirado. Ele está pedindo para que volte. Então existe uma dor espiritual que é a pessoa não ter o Espírito Santo. Davi tinha o Espírito Santo, ele sabia quando o Espírito Santo deixava ele. Com Jesus ocorre algo parecido. Marcos 15, 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então, assim, evoluindo um pouco mais, assim, se o senhor já consegue acreditar que Jesus clamava por outra coisa, que esse cálice que ele não queria beber não era o sacrifício, porque já estava definido. Assim, subindo um pouco mais o assunto espiritualmente, poderia ser o desamparo do Espírito Santo. Como ocorreu? Ele não consegue entender por que o Senhor me desamparou. Bom, Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Deus abomina a iniquidade. Ele aceita até impiedade, iniquidade não. O justo não pode se misturar com o pecado. Ele não aceita essa mistura. Isso é profanação do templo. Ele abomina a iniquidade no reto, no justo. E isso também foi posto sobre Jesus, a iniquidade, as nossas transgressões, até as iniquidades. Então, por que Deus se afastou de Jesus? Porque o pecado da raça humana e a iniquidade, que é mais grave, estava sobre Jesus. A gente vê a iniquidade em Laodiceia. Jesus, ele promete: vomitar-te da minha boca não é uma ameaça. Ele garante que ele vomita Laodiceia da boca dele. Bom, eu sei que Laodiceia não é uma igreja da Ásia Menor, tá? Mas aconteceu isso na Ásia Menor também. A igreja de Laodiceia desapareceu. Certo? Mas não é. Simplesmente a igreja não é algo do passado, é algo do futuro. A de Laodiceia. Ele vai vomitar a igreja de Laodiceia. Bom, então, por que Deus se afastou de Jesus? Por causa do pecado que estava sobre ele. Ele não compreendia o pecado, porque ele sempre foi santo e puro e sempre serviu a Deus. E não tinha pecado, então ele não conseguia entender por que o Senhor me desamparou. Ele estava sendo sacrificado por obediência a Deus, e Deus o desamparou. Então a gente pode falar assim: desamparou porque o pecado todo estava sobre ele. Isso é verdade, realmente foi essa a razão. Mas será que Jesus estava clamando, esse seria o cálice, ter o pecado da humanidade sobre ele, que era mais duro do que o sofrimento físico? Será que era isso que ele estava pedindo para não beber esse cálice? Não, não podia ser, porque sem ele estar com o pecado do homem sobre si, não haveria salvação. Não haveria o perdão dos pecados. O Senhor vai ver que é mais do que perdão de pecados. Então, isso estava definido. Não tinha como
evitar isso. Então, simplesmente, Jesus ele está com o pecado, ele está em obediência a Deus, e ele não considerava que Deus o desampararia por um pecado que não era dele. Mas ele estava carregando nossa culpa, e como a culpa nossa estava sobre ele, foi transferida para ele, Deus trataria ele como trataria nós. E ocorreria daquela forma. Talvez ele não se apercebesse de que ocorreria até isso, de Deus desampará-lo, certo? Mas se ele não tinha consciência disso, também ele não pediria para Deus livrá-lo disso. Também não era isso. Nós subimos um pouco espiritualmente, um degrau, mas ainda não é essa a resposta. Vamos subir mais um degrau, para a gente concluir aí a compreensão do texto. Bom, eu falei que eu não posso abrir a interlinear grega. Então, depois, se eu quiser, eu mostro para o senhor. Nós estamos em Hebreus 5, 7. O qual nos dias da sua carne ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Foi no Getsemane que ele pediu isso. E quando ele pede para passar o cálice dele, ele não sabia se era possível. Na realidade, em Hebreus fala que ele acreditava que seria possível. Que eu falei que não sabia se seria possível. Está errado. Orações e súplicas ao que o podia livrar da morte foi ouvido quanto ao que temia. Novamente, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então ele alcançou resposta favorável. Ele alcançou. Era algo que ele temia e que não está claro. Não é fácil descobrir isso. Eu digo para o senhor, foi algo muito íntimo que ele sentiu na hora e não está claro na Bíblia. Não está fácil de perceber. Ele clama acreditando que Deus o podia livrar da morte. Não quer dizer que ele achasse que Deus fosse livrar ele da morte. Então o que eu falei no início está certo. Ele cria que Deus poderia, mas não tinha certeza se Deus o livraria. Por isso que ele fala, se for possível, faça de mim esse cálice. Todas as coisas são possíveis. Bom, em Marcos 14, 35 e 36, e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Se fosse possível, quer dizer assim, se Deus aceitasse, se fosse possível ele fazer alguma conciliação. E disse, papai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Bom, eu estou tentando fazer o senhor aceitar que não é o sacrifício tinha que ocorrer. Nunca Jesus, eu sempre acreditei assim, até hoje à noite, até meu primo me lembrar disso, mas sempre que Jesus estava tentando não ser sacrificado, não havia essa possibilidade. A gente viu que ele foi sacrificado antes da fundação do mundo, então o sacrifício dele ocorreria de qualquer jeito, não é esse o caso. Mas ele está falando de alguma coisa que para Deus todas as coisas seriam possíveis, mas ele não sabia se Deus faria aquilo com ele, certo? Mas ele está pedindo a alguém que poderia fazer aquilo, do mesmo coerentemente com Hebreus 5, 7, quando ele fala em 7, e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então ele está fazendo súplicas ao que o podia livrar da morte. Então ele está tentando conseguir algo. Agora a gente vai entrar no foco em si, que Jesus está pedindo para ser livrado da morte, mas do sacrifício não pode ser livrado. E daí então nós vamos para o significado da palavra morte no original grego. Thanato, entrada G2288 de Strong.
que significa morte física ou espiritual. E aí está a explicação. Jesus está preocupado com a morte espiritual, não é com a morte física. Essa mesma palavra está na Torá, a entrada de 22:88, aparece em confirmação no texto de Marcos. Deixa eu ir até lá. Exatamente de 22:88. Pode ser a morte física ou espiritual. Enfim, Jesus está pedindo para ser livrado da morte espiritual. Ele teme a morte espiritual. O que seria a morte espiritual? Ele entendia: o pecado vai estar sobre mim. E ao risco de eu pecar. Está no Velho Testamento, eu teria que procurar na internet. Não sei se o salmista ou em algum provérbio, ele fala para Deus, dá para ele a porção acostumada, que ele estivesse acostumado. Não desse muito para que ele não se esquecesse de Deus, e nem pouco para que ele, blasfemando, não deixasse a Deus. Jesus sabia que estaria todo o pecado da humanidade sobre ele. Não é a culpa do pecado, é o pecado mesmo. Ou seja, quando ele fala com os discípulos sobre exorarem, vigiarem, ele está preocupado em ele ser tentado, porque a natureza pecaminosa do homem estaria sobre ele, como nunca esteve. Ele foi batizado no Espírito Santo no começo da missão dele na Terra, dos 3 anos. Ele estava sempre cheio do Espírito. Quando ele foi tentado no deserto, ele estava sem comida material, mas ele estava cheio do Espírito. A Bíblia foi, inclusive, depois de ele receber o batismo do Espírito Santo, eu acho que fala, a tentação de Jesus, depois o Senhor confirma, que fala que ele estava cheio do Espírito e foi direcionado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Ele estava cheio de Espírito, mas ali ele estaria com o pecado. A culpa do pecado e a natureza do pecado do homem sobre si. Nunca se falou sobre isso. Porque, assim, Jesus era puro. Ele não pecaria, ele não tinha a natureza pecaminosa, a maldição de Adão sobre ele. Mas ali, e foi em Getsemane, não foi na cruz. Ali, quando ele está orando, todo o pecado é posto sobre ele. A culpa que ele, com o sacrifício, ele apagaria, e a natureza pecaminosa estava sobre ele. E no Getsemane, no início, quando ele está orando e suplicando, ele tem medo de se desviar de Deus e de pecar, de blasfemar contra Deus, porque a natureza de Adão estaria sobre ele. Ou seja, é muito mais do que ele pagar nossos pecados, sendo santo. É dizer que ele não teve nenhuma vantagem sobre nós. Ali na pior situação, quando ele seria mais castigado até a hora da morte dele, no sacrifício, toda a injustiça sobre ele, ele teria a natureza adâmica, porque todo o pecado do homem, até a natureza pecaminosa do homem, seria posta sobre ele. Vamos ver se é isso? Bem, em complemento à interpretação de Hebreus 5, 7 e 8, ao que foi visto até agora, tem necessidade de uma inserção no vídeo. É que o versículo 8, na versão, mesmo na ACF brasileira, pode deixar dúvidas. Após eu ter terminado o vídeo, eu me preocupei se eu poderia ter interpretado incorretamente o versículo 8. Verificando a Bíblia interlinear de grego para inglês, eu vi que eu não tinha cometido erro algum, mas pode gerar alguma dúvida em vocês ou mesmo suspeita, então eu decidi fazer uma inserção no vídeo.
O versículo 8 diz: ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Se estivesse escrito para aquilo que padeceu, então significaria que ele, por ser obediente, ele aceitou o sacrifício. E daí tudo que eu vi com vocês até agora estaria errado. Quando fala, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, a impressão que dá é que aquilo que padeceu, o padecimento dele na cruz, tinha sido, o sofrimento físico, digamos, tinha sido a causa da obediência dele. Ou seja, ele teria aprendido a obediência não para padecer, mas teria aprendido a obediência pelo seu padecimento. Ou seja, o seu padecimento o levou a ser obediente. Se foi dessa última forma que eu disse, que o seu padecimento o levou a ser obediente, então seria coerente com a ideia de que Deus aumentou o sofrimento dele físico para que ele conseguisse ser obediente, mesmo trazendo sobre si a influência, a herança pecaminosa, adâmica, a maldição que há sobre a raça humana. Então seria coerente com o que eu falei até agora. Porém, se ainda que fosse filho, que era filho, aprendeu obediência para aquilo que padeceu, então significa que, sendo filho, ele seria obediente, mas assim, pela vida dele terrena, por ele viver como homem, então ele precisou se santificar mais. Tem um lugar na Bíblia onde fala que ele santificou pelos discípulos, diz alguma coisa assim. Então ele teria se santificado para conseguir ser obediente para padecer na cruz. Seria completamente oposto, e tudo que eu vi com vocês até agora estaria totalmente errado. Pelo texto, o texto não está muito claro, a versão mesmo da CF, mas não está errada. Então fala assim, que ainda que era filho, ou seja, sendo filho perfeito, sem pecado, sem impureza, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, ou seja, através daquilo que padeceu, por meio daquilo que padeceu, pelo seu sofrimento, ele aprendeu a ser obediente, ou seja, ele conseguiu se manter livre do pecado. Mas vamos para o texto no grego para deixar essa questão mais clara. Então, rodando o texto, eu costumo usar esse site para ver a interlinear, BibleHub.com. Realmente a interlineada é muito boa. Então, pelo texto em grego de Hebreus 5:8, deixe-me voltar um pouco. Certo. Nós temos em inglês, porque a interlinear brasileira, a impressão que dá é que simplesmente ela pega o texto em português e do jeito que foi produzido, e daí põe as palavras separadas em português. Parece que eles pegam um rascunho da época em que eles estavam traduzindo para o português. A interlinear em inglês simplesmente parece que dá a impressão que eles começaram tudo de novo. Eles pegaram o texto em grego, traduziram palavra por palavra, mesmas preposições, tudo desconecta, de uma forma desconecta uma palavra livre da outra, com todas as possibilidades de significado. Então ele está mais solto, não está preso a uma tradução. Embora a King James seja uma tradução muito boa e haja muitas coincidências, mas ele aparenta ser mais livre. Por outro lado, como a King James, ela é muito boa na tradução, então se eles tivessem feito esse caminho inverso,
ou seja, apresentando na interlinear o rascunho da tradução da King James, seria difícil identificar que teriam aplicado esse caminho inverso como fizeram na brasileira. Como já a tradução brasileira ela já é pior e não foi considerada na interlinear brasileira a ACF, então a gente percebe conflitos com maior em um maior número de vezes e acaba preferindo não usá-la. Eu acho que a interlinear portuguesa deveria ser revista, a brasileira, para que inclusive mais pessoas acessassem. Não é todo mundo que vai conseguir usar o inglês. Não se trata simplesmente de ver uma palavra e traduzir, mas sem estrutura gramatical. Bom, então, though being a son, he learned from the things he suffered obedience. Então está falando que devido a ter sido um filho, ou apesar de ser filho deve ser, ele aprendeu. From significa que o que vem em seguida é causa e não efeito. Então, apesar de ser filho, ele aprendeu a partir das coisas que sofreu, obediência. Parece uma vírgula em cima. Então, eu já ouvi falar que a pontuação não existe no texto original grego e que dá muito trabalho para você escolher a pontuação. Foi o que eu entendi a respeito. Então, esse obedience, em primeiro lugar, esse ten, que seria tal, eta, esse v, tem som de n, significa um artigo apenas. Então, aparece um hífen embaixo, como se não existisse nada, mas seria a obediência, alguma coisa assim. Então, quer dizer que ele aprendeu a partir das coisas que sofreu a obediência, o que é coerente com o que eu falei, ou seja, o sofrimento garantiu a ele a obediência, mesmo numa situação de possível blasfêmia, tendo ele uma injustiça grande sobre ele. Ele tanto poderia blasfemar contra Deus pela injustiça que sofria, realmente ele carregando o pecado do homem, é uma situação injusta, porque ele não merecia isso. E Deus permitiu isso. Plano de Deus. Ele também poderia abandonar a raça humana e não querer sofrer por ela, desistir do sacrifício. Então, assim, não só pecar contra Deus blasfemando ou murmurando o que fosse, mas também ele decidia não ficar do lado do homem. Sendo assim, ainda que ele morresse na cruz, o sacrifício já não seria direcionado a ser por causa da redenção da raça humana. Eu não sei se teria valido como propiciação pelos nossos pecados. Poderia ter ocorrido isso. Então, essa palavra from, ou seja, a partir de he learned from, seria a entrada 575 da James Strong Concordance. 575, que significa from, by, of, seria from, ou seja, então indica o que é procedência, o que seria a causa, ou seja, o sofrimento foi a causa dele conseguir o efeito, que seria a obediência. Então, se você não considerar isso que eu expus, então Jesus teria tido necessidade de ser obediente, e nós entendemos que ele era santo, ele era obediente ao Pai, honrava o Pai o glorificava. Então ele já era obediente, ele não precisava aprender a obediência de modo algum. Então, não há como você dizer que nós vimos pelo grego que o sofrimento causou obediência.
E se você vê que a obediência era uma situação natural de Jesus, e simplesmente era um sacrifício físico, então não tem como você considerar a necessidade de obediência. Então, teria que ocorrer alguma coisa que pudesse pôr em risco ao ser natural dele de ser obediente ao Pai. Dele simplesmente estar carregando o pecado do homem. E assim, a culpa do pecado poderia ter levado ele a perder a comunhão com Deus, mas não levaria ele a ser desobediente. O sofrimento físico ainda não havia começado. Então, e nós vimos no versículo anterior, 7, que ele clamou, suplicou a Deus, para livrá-lo do cálice. Portanto, havia já no Getsemane uma situação de muita aflição para ele. E não teria lá no Getsemane razão para essa aflição. Ele não tinha ainda passado por sofrimento físico, e ainda que houvesse a culpa, ele teria perdido a comunhão com Deus, mas isso não levaria ele a pecar contra Deus. No versículo 7, o qual, nos dias da sua morte, oferecendo com grandes clamores e lágrimas, nos dias da sua morte. E lágrimas, porque no Getsemane ocorreu no dia anterior o sacrifício dele, ele começa a sofrer sofrimento físico no dia seguinte, principalmente no dia seguinte, após amanhecer. Mas fala nos dias da sua carne. Bom, nem fala nos dias da sua morte, nos dias da sua carne. Está falando do quanto ele viveu na terra ou nos 3 anos da sua missão. Então nem precisaria ter me preocupado com isso. Mas de qualquer forma houve ali uma situação em que ele teve que clamar muito, chorou muito, fez súplicas a Deus, orações e súplicas. E não seria por causa do sofrimento, porque não tinha se iniciado. E ele teria força, sempre soube que tinha que ser assim. Não havia por que ele ter perdido a força pelo que passaria. A um de nós sim, mas não a ele. Conhecendo o que era ele junto do Pai, sendo o próprio Deus, o Verbo que se fez carne. Então, não haveria explicação para ele estar sofrendo tanto lá, porque iria sofrer e ainda não tinha sofrido fisicamente. Ou ele carregaria a culpa do homem, a partir daquele momento já estaria carregando e já poderia estar sem sentir a presença do Espírito. Quando ocorre isso, a gente fica confuso, perdido, acha que Deus nos abandonou, não nos ama, ou nos deixou, ou não voltará. Se pode já ter ocorrido isso com você, você perde a noção, a direção. Mas também não levaria ele a tanto sofrimento assim, a derramar, ter um sofrimento comparável a derramar gotas de sangue, a suar, transpirar gotas de sangue. O que só explicaria isso seria a partir daquele momento já está sobre ele a maldição, a concupiscência da carne, a maldição adâmica que herdamos geneticamente de Adão, a partir de Adão, que sem sermos tentados pelo inimigo, haver em nós uma proclividade, uma propensão ao pecado nata em nós, que está em nós. Basta a pessoa nascer humana, desde criança ela tem só bebês assim, que tem inveja e são maus uns com os outros. Há um egoísmo entre eles, é da nossa natureza. Então isso passou para ele, ele percebeu que ele desejava, que tinha uma coisa nele que levava ele ao pecado. Ele talvez considerar que o homem não merecesse não padecer pelas culpas, que o homem não merecesse
ser perdoado pelo pecado, e os discípulos não fizeram nada assim para fornecerem a ele um exemplo contrário. Ele precisava de intercessão, que vigiassem com ele, e nenhum deles se interessou enquanto que ele estava tentando preservar a vida eterna deles. Então, assim, nem de perto ele teve apoio, né, para ficar do nosso lado. Então, a injustiça contra ele foi dura como nunca foi. Assim, ele teria dificuldade para dizer perdoa-os, que não sabe o que fazem. É diferente dele estar cheio do Espírito Santo e ferirem a ele, e ele nada fazer. Então, tudo que ele passou de sofrimento físico foi em sangue vivo, tendo a propensão ao pecado, a mesma de nós, a partir do Getsemane. Ou seja, foi muito difícil. Nada teve a ver com a tentação no deserto. Ele tinha razões para odiar, para não querer se entregar pela raça humana, para querer talvez que Deus executasse sua justiça, seu julgamento sobre a raça humana. E ainda assim a Bíblia fala que ele não pecou, certo? Enfim, é Adão provando que o pelagianismo, depois que você tem a natureza adâmica, funciona. Nenhum arminiano acreditaria ser possível isso. É possível, mas até hoje só foi possível com Jesus Cristo. Com nenhum de nós foi. Mas seria possível se o homem desejasse servir a Deus. E com Jesus deu certo, sim, mas houve um sacrifício um sofrimento muito grande sobre ele. Bom, então, From, vocês já viram, né, que indica a direção de causa e efeito. E realmente a forma como interpretei está correta. Agora vamos considerar algumas traduções internacionais, já que analisei a CF, que não está perfeita, pode levar a dúvidas, se você se atentar ao texto, pode levar a dúvidas, mas não está, de fato, não está errada. Mas deveria ter uma tradução, nesse caso, mais facilitada, indicando o que seria causa e o que seria efeito. Mas vamos ver. King James 21. Though he was a son, apesar de ser um filho. Um momento só. Though he was a son, yet learned, ainda aprendeu, ainda aprendeu ele, obedience by the things which he suffered. Então seria, ainda que ele fosse um filho, ainda aprendeu a obediência, talvez ainda teve que aprender a obediência, aprender ele a obediência, através das coisas que ele sofreu. Tem uma aqui que está bastante clara. Although he was the son, não fala son, mas the son, ainda que ele fosse o filho de Deus, o unigênito, he learned obedience from what he suffered. Ele aprendeu a obediência a partir do que ele sofreu. Esse, assim, condiz muito com a minha interpretação. Bom, a inserção termina aqui. Quanto ao restante, eu acho que seria suficientemente claro. Então, eu vou juntar isso ao vídeo. Foram 20 minutos, achei que fossem uns 2 minutos necessários apenas. Então, pastor Rogério, Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Então, o que eu estou falando é que ele sabe da maldição que nos leva ao pecado, porque foi posto isso sobre ele. Ele esteve com essa maldição sobre ele lá no Getsemane já, quando se destinava ao sacrifício, até a morte dele. Esteve isso sobre ele. E ele temia pecar contra Deus, provavelmente blasfemar contra Deus. Porém, que como nós, novamente, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele conhece a força do pecado sobre nós, da maldição. Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus nunca tinha sido pecado como, não tinha sido tentado como nós. A Bíblia fala da tentação dele no deserto. E ele estava cheio de espírito, não é a mesma coisa. Mas aqui fala, porém, que como nós em tudo foi tentado. Ele foi tentado em tudo. Então não é apenas a tentação do deserto. Não é alguma tentação a que ele tenha se submetido, estando cheio do Espírito Santo. Porém, que como nós, fala como nós. Cheio do Espírito Santo não é como nós. No deserto, cheio do Espírito Santo, não é como nós. Se ele foi tentado como nós, em tudo foi tentado, então foi numa outra situação. E ainda assim ele venceu sem pecado. Ou seja, de certa, a gente sabe que isso não é possível. Tem pelagianismo. Não se aplica, é errado. O arminianismo é bem mais viável do que o pelagianismo, né? Acreditar que o homem tenha condições sozinho de evitar o pecado. Mas foi isso posto sobre Jesus. A natureza pecaminosa de Adão foi posto sobre ele. E ele foi sem pecado. A Bíblia garante isso, mas sem pecado. Hebreus 4, 15, mas sem pecado. Então o que ele temia era pecar contra Deus. Ele aceitou o sacrifício físico. Ele aceitou carregar o pecado e a culpa que levaria Deus a fechar os olhos para ele, a tirar o Espírito Santo dele. Na cruz ele estava sem o Espírito Santo. Quando Deus tirou o Espírito Santo de sobre ele, pela culpa do pecado. E não foi pela herança pecaminosa adâmica que nos leva a pecar, mas foi pela culpa do pecado, e daí num certo momento, ou bem antes disso, de quando ele declara isso, Lama, Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, ele poderia já estar sem o Espírito Santo, desde o Getsemane, e apenas ali ele está desabafando. Então, também ele passou por isso, ele ficou sem o Espírito Santo, como Davi ficou, temia, mas ele era puro e não tinha pecado, para ele foi muito mais difícil. Então, teve o sacrifício físico, ele passou por isso e ele tinha aceito. Teve a culpa do pecado que levou ele a perder o Espírito Santo. O Espírito Santo não poder ser o consolador dele. Por isso que ele fala que, por que me desamparaste? Mas além disso, tinha a natureza do pecado do homem, ou seja, Satanás não pode acusar Jesus de nada, como ele fez com Jó. Falou assim, mas Jó serve ao Senhor e não é à toa, o Senhor abençoa tanto. Ou depois, a gente fala pele por pele, carne por carne, fala alguma coisa assim, quando começa a punir mais, não pode ser dito. Satanás é o nosso acusador. E logo no início do Apocalipse ele é lançado do céu, ele sai do céu. E os anjos comemoram, porque o nosso acusador estaria mais lá. Mas Satanás não poderia acusar Jesus. Se ele não estivesse com a nossa natureza pecaminosa, talvez pudesse. Ou seja, tem um lugar, acho que em Hebreus mesmo, que fala que o primeiro homem traz o pecado, o segundo homem liberta do pecado, o segundo homem ele se veste do primeiro homem, mas sem pecado, e vence a tentação, não pecando. É como se fosse em Jesus Cristo,
uma nova chance para o homem gerado por Deus. Antes o primeiro homem, Adão, e agora o primogênito de Deus, estando sob a tentação que veio do pecado de Adão. É por isso assim que ele restaura tudo, porque ele, com toda a maldição do pecado nele, eu não estou falando do sofrimento físico, não estou falando da culpa do pecado, mas eu estou falando sobre impureza, porque há coisas diferentes. 1 João 8, 1:9, primeira carta de João, diferencia isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, que é uma coisa, e nos purificar de toda injustiça. Tem uma conjunção e, ou seja, não é a mesma coisa. Se fosse vírgula, seria a mesma coisa. Mas ele está falando que quando confessamos os pecados, ele perdoa a nossa dívida e nos purifica de toda injustiça. É mais que isso, não é só perdoar. Em 1 João 1:9, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele fez justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando aparece pecado, aparece a palavra hamartia, que é a entrada G266 de Strong, que significa em grego pecada. É a culpa, a dívida. Mas também fala assim: os perdoados os pecados, e tem a conjunção e, porque não é a mesma coisa. E daí aparece outra palavra grega: e nos purificar de toda injustiça, adikia. É a entrada G93, que na interlinear grega e inglesa aparece a palavra righteousness. Right é certo, righteous quer dizer reto, unrighteous quer dizer não reto, como se fosse iníquo, não igual, não igual, iníquo. Righteousness, daí vira substantivo, quer dizer não retidão, impureza, iniquidade, impureza. Então fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele perdoa os pecados, ele é fiel e justo, ou seja, ele faz mesmo, garante, faz mesmo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, ou seja, todos os pecados ele perdoa, ou se forem confessados, e nos purifica de toda impureza. A tradução injustiça não é adequada. Na King James Version, righteousness é mais preciso. Não é injustiça, é impureza, é iniquidade, não é impureza. Que ele é impureza e não injustiça. Injustiça parece ser alguma coisa que a gente tenha feito de errado, como tirando a culpa, que se parece com pecado. Mas a conjunção aí fala que não é pecado, não é injustiça, é impureza. Impureza, o que é? É o que herdamos de Adão, o que faz com que pecamos. Então fala assim: se o Espírito Santo mostra o nosso pecado e confessamos o pecado, que confissão significa dizer o mesmo, não é pedir perdão simplesmente, é ser chamado com a convicção do pecado dada pelo Espírito, e nós confessamos assim, de uma forma pouco definida, perceptível. É como se a gente falasse assim para o juiz: eu reconheço, eu cometi o delito. Ou seja, ele fala: você cometeu o delito, você furtou. E daí a pessoa fala, ela confessa, fala assim: eu confesso, eu cometi o delito. Confessar significa falar pela segunda vez. Então, isso ocorre quando o Espírito Santo nos dá a convicção do pecado. E nós confessamos. Ele quebranta o nosso coração. Porque quando ele dá a convicção do pecado, ele quebranta o nosso coração. É por isso que ocorre a libertação do pecado. E é por isso que ele perdoa. Não se trata da gente ficar procurando o pecado na cabeça, mas o Espírito Santo dá a convicção do pecado. E ele quebranta o nosso coração e a gente consegue reconhecer: Senhor, eu pequei. É verdade, eu não tinha percebido, eu não sabia que era grave, eu não sabia que tinha entristecido o Espírito do Senhor. Certo? É mais do que pedir perdão, porque quando a gente pede perdão, a gente escolhe o momento e não depende do Espírito Santo nos dar a convicção, quebrantar nosso coração.
nos chamar para aquele momento em que estamos quebrantados e podemos até ser libertos daquele pecado. Não é nosso apenas, vem dele. Começa com ele é o que fala primeiro, e nós confessamos, falamos pela segunda vez. E como teve o quebrantamento, tudo foi feito por ele, a purificação, ele não apenas perdoa, ele tira a impureza que vem de Adão, que nos leva a pecar, e ele põe novamente a gente cheio do Espírito Santo. Vamos para Lucas 22, 42. Ainda no Getsemane, eu estou voltando um pouco, deveria ter comentado isso. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. O que importa está no 44. E pôs-se em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, eu prefiro a tradução da CF, ela é muito boa. Não tem outra melhor no Brasil. E a interlinear grega, português não é boa, ela tem erros. Por isso que eu prefiro a grega inglesa ou a King James Version, a de 1611. Mas não está bem traduzido. Ele fala assim: e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, está dizendo que foram gotas de sangue. Só que assim, não foram gotas de sangue, mas eram gotas de sangue. Então a impressão que dá é que são gotas de sangue. Quando fala assim, correndo para o chão, dá a impressão que realmente foi gota de sangue vermelha mesmo. Mas no original não fala isso. Eu não posso abrir a interlinear. Seria o versículo 44. A entrada strong é G56:16. Eu não vou conseguir pronunciar direito. Parece Royal. Eu não vou conseguir. Seria ômega. Eu não sei se é sigma, epsilon, i. Eu vou tentar abrir aqui, é melhor. Parece ser rosé. Esse ômega com um acento, parece que seria como Ró. Como H e não ômega. E depois teria Osei. Seria sigma mesmo. Depois epsilon. E depois iota, provavelmente Rosei. Essa seria a entrada G56:16. Isso que significa as if. Como se fosse. Não fala que é. Fala com o mesmo efeito, com a mesma aparência. E também, as it were, é subjuntivo no inglês, quer dizer assim, como se fora, como se fosse possível ser, que é algo assim imaginário, dizendo, não é mesmo, mas tem o mesmo efeito, seria mais do que ter a mesma aparência. É como se causasse a mesma coisa. Então, no fundo, então não está dizendo que são gotas de sangue. Não, no original não fala. Está dizendo que foi algo com o mesmo efeito de gotas de sangue. Ou seja, imagine assim, saindo sangue pelos poros de uma pessoa, a dor que ela sente. Então, assim, por equivalência de significado, aconteceu algo com Jesus doloroso a esse ponto. Certo? Versículo 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Não era pelo sofrimento físico, ele não tinha sido ainda martirizado. Não era pelo pecado. Por quê? Assim, a princípio, o pecado não estava, ou estava começando sobre ele. Poderia ser pela falta da presença de Deus.
tá? Mas era o começo. E o que poderia ser, seria o medo dele de pecar contra Deus, porque a natureza autêntica do homem, e eu li para o Senhor, acho que em Hebreus 4, que era isso que estava sobre Jesus, estava sobre ele. E ele estava agonizado, sofrendo, aterrorizado de medo de pecar contra Deus. A morte que Jesus orou a Deus para que Deus o livrasse da morte era a morte espiritual. Ele temia pecar contra Deus. A tentação não era Satanás tentando a ele, mas era a natureza humana, porque o homem até sozinho ele peca. Ele tem algo que o leva a pecar sozinho. Então Jesus antes foi tentado por Satanás. Até pela boca de Pedro, né? Falando para ele que ele não fosse morto, né? Pelo sacrifício, né? Mas agora não, estava nele a natureza pecaminosa. E ele teria ativamente a possibilidade da concupiscência da carne, que levaria ele a desejar o mal e a pecar em pensamento e depois na prática. Bom, na situação dele, de injustiça que ele estava sofrendo, não creio que fosse um mau pensamento. Eu creio que fosse realmente blasfêmia contra Deus. Ele temia Deus. Ele temia isso. Se ele perdesse a comunhão com Deus por pecado, ele nunca mais teria comunhão com Deus. Ele não poderia voltar para Deus. Entende a agonia de Jesus? O peso espiritual que estava sobre ele e o que ele pede, o cálice que ele pede, para que ele não passasse. Ele fala assim, eu não quero pecar contra os... Tem algo que o leva a pecar sozinho. Então Jesus antes foi tentado por Satanás. Até pela boca de Pedro, né? Falando para ele que é algo assim imaginário, dizendo, não é mesmo, mas tem o mesmo efeito. Seria mais do que ter a mesma aparência. É como se... Parece rosé. Esse ômega com um acento, parece que seria como Ró. Como H e não ômega. E depois teria Oz. Ozzy. Seria sigma mesmo. Depois Epsilon. E depois Iota, provavelmente Ozzy. Essa seria a entrada G5616. Isso que significa as if. Como se fosse. Não fala que é. Fala com o mesmo efeito, com a mesma aparência. E também, as it were, é subjuntivo no inglês, quer dizer assim, como se fora, como se fosse possível ser, que é algo assim imaginário, dizendo, não é mesmo, mas tem o mesmo efeito, seria mais do que ter a mesma aparência. É como se causasse a mesma coisa. Então, no fundo, então não está dizendo que são gotas de sangue. Não, no original não fala. Está dizendo que foi algo com o mesmo efeito de gotas de sangue. Ou seja, imagine assim, saindo sangue pelos poros de uma pessoa, a dor que ela sente. Então, assim, por equivalência de significado, aconteceu algo com Jesus doloroso a esse ponto. Certo? Versículo 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Não era pelo sofrimento físico, mas ele não tinha sido ainda martirizado. Não era pelo pecado. Por quê? Assim, a princípio, o pecado não estava, ou estava começando sobre ele. Poderia ser pela falta da presença de Deus, tá? Mas era o começo. E o que poderia ser, seria o medo dele de pecar contra Deus, porque a natureza autêntica do homem, e eu li para o Senhor, acho que em Hebreus 4, que era
engoliu os 4, que era isso que estava sobre Jesus, estava sobre ele. E ele estava agonizado, sofrendo, aterrorizado de medo de pecar contra Deus. A morte que Jesus orou a Deus para que Deus o livrasse da morte era a morte espiritual. Ele temia pecar contra Deus. A tentação não era Satanás tentando a ele, mas era a natureza humana, porque o homem até sozinho ele peca. Ele tem algo que o leva a pecar sozinho. Então Jesus antes foi tentado por Satanás. Até pela boca de Pedro, né? Falando para ele que ele não fosse morto, né? Pelo sacrifício, né? Mas agora não, estava nele a natureza pecaminosa. E ele teria ativamente a possibilidade da concupiscência da carne, que levaria ele a desejar o mal e a pecar em pensamento e depois na prática. Bom, na situação dele, de injustiça que ele estava sofrendo, não creio que fosse um mau pensamento. Eu creio que fosse realmente blasfêmia contra Deus. Ele temia isso. Se ele perdesse a comunhão com Deus por pecado, ele nunca mais teria comunhão com Deus. Ele não poderia voltar para Deus. Entendi a agonia de Jesus. O peso espiritual que estava sobre ele. E o que ele pede, o cálice que ele pede, para que ele não passasse. Ele fala assim, eu não quero pecar contra o Senhor. Eu sei que toda a natureza de pecado de Adão vai estar sobre mim, me prendendo, querendo me lançar para o pecado por concupiscência. Eu não quero perder a comunhão com o Senhor. E aí ele pede a Deus, porque ele crê assim, para Deus é tudo possível, ele pode me livrar disso, de pecar contra ele. Só que, como é que Deus ouve a ele? Então, a gente já se elevou num nível espiritual para entender o que Jesus estava pedindo. Agora, como Deus o livra de pecar contra ele é muito triste. É o que eu falei assim, que é algo muito íntimo de Jesus que ele compartilha. Algo que ele sofreu lá e a Bíblia, é difícil perceber lendo a Bíblia, sem o Espírito Santo revelar. Veja como que Deus o ouve. Então, Hebreus 5, 7. Depois eu vou para o 8. Está no 8 a resposta. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, da separação eterna de Deus. Morte, essa palavra, a gente já viu, pode ser, seria Thanatos, pode ser morte física ou espiritual, é espiritual nesse caso. Então, que o podia livrar da morte espiritual, da separação eterna de Deus. Foi ouvido quando ao que temia. Ele temia a separação eterna de Deus, pecar contra Deus, blasfemar contra Deus. Ele foi ouvido quando ao que temia. Mas como ele foi ouvido? É terrível. Pode ser morte física ou espiritual, é espiritual nesse caso. Então, que o podia livrar da morte espiritual, da separação eterna de Deus. Foi ouvido quando ao que temia. Ele temia a separação eterna de Deus, pecar contra Deus, blasfemar contra Deus. Ele foi ouvido quando ao que temia. Mas como ele foi ouvido? É terrível a forma como Deus o ouve. O versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Deus aumentou a dor sobre ele, o castigo sobre ele, a injustiça sobre ele, para que ele não conseguisse pecar contra Deus. Foi assim que Deus ouviu ele. O senhor tem ideia do que Jesus passou para que ele não fosse tentado ao ponto de, dada ocasião à concupiscência,
da natureza pecaminosa de Adão, que estava sobre ele através dos pecados de todos nós. Ele tem medo de perder a comunhão com Deus. Ele considerava que perderia a presença de Deus, que ele teria a carne castigada, martirizada. Mas ele temia perder a comunhão com Deus. E Deus o ouve, aumentando a dor sobre ele, a opressão física sobre ele. E assim ele não peca. Digamos assim, alguém à morte, com muita dor, sofrendo. Não tem força nem para pecar. Foi o que ocorreu com Jesus. Então nota, o sacrifício de Jesus, no fundo assim, costuma-se dizer que Adão, se comesse o fruto da vida, não haveria pecado e não se teria a morte espiritual. E tudo estaria resolvido. Talvez Satanás fosse preso e acabasse tudo. Bom, Paulo, ele fala diferente. Ele fala que é importante que, através de muito sofrimento, tribulações, a gente entre na vida eterna. Então, não sei se seria possível isso. Veja também que, após o milênio, Satanás é solto para provar os do milênio. Então Deus, ele prova as pessoas. Então não sei se pode pensar dessa forma. Eu em particular, não considero isso. Mas, de qualquer forma, sim, teria que ter um outro Adão. Porém, não como Adão, que nem tinha consciência do pecado e pecou. A redenção viria de um Adão que teria a herança pecaminosa de alguém que comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, tivesse a natureza que o atraísse pela concupiscência ao pecado. Esse Adão teria que vencer até a própria concupiscência, a própria tentação e não pecar. É muito mais do que um sacrifício de sofrimento físico, ou de perder o espírito e perder a comunhão com Deus. É muito mais. É como se Adão tivesse em seguida uma nova chance e tendo sobre ele todas as tentações possíveis, como aconteceu com Jesus. Ele ainda assim se mantivesse em comunhão com Deus, sem pecado. Entendeu? Não foi Adão. Eu acho que a gente não deveria contar com Adão para isso. Mas Jesus seria o segundo Adão que manteve-se puro, com todas as tentações possíveis. E com a natureza pecaminosa, até as próprias tentações pela concupiscência da carne, não apenas as externas. Então, o sacrifício de Jesus é perfeito. Então vamos ver assim, a que ponto assim, esse sacrifício foi tão grande assim. Em São João fala assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então assim, Jesus, após o sacrifício, é aprovado o sacrifício porque ele não peca. Toda a tentação, toda a herança maldita, pecaminosa que herdamos de Adão estava sobre Jesus. E ele sem pecado. Então ele foi um sacrifício aprovado. Por isso que ele ressuscitou, senão não teria ressuscitado. E por isso que ele é assunto aos céus. E é por isso que o Espírito Santo foi enviado para a igreja, podendo estar continuamente em cada um de nós. Eu chamo isso de sacrifício contínuo. É adorarmos a Deus que é Espírito, enquanto nós somos Espírito, como diz João 1, né? Os que não nasceram segundo a carne, ou a vontade do varão, mas de Deus, né? Certo? E Deus nos deu poder para serem feitos filhos de Deus, somos Espírito, não só carne, né? E também Deus é Espírito.
que ele se importe que o adoremos em espírito e verdade. Ou seja, porque somos espíritos, podemos adorar a Deus assim. E também fala que haveria em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso é sacrifício contínuo, uma adoração constante. Quem fala eu falo em línguas. Quem fala em línguas entende isso. A qualquer momento a pessoa consegue falar em línguas. Por quê? Porque quem é espírito e nasceu de novo, não é necessário nem ser batizado no espírito. Tem essa fonte a jorrar para a vida eterna. O Espírito Santo está intercedendo por ele a todo momento e com gemidos inexprimíveis, porque ele está dentro de um vaso que tem pecado, tem concupiscência. Ele fica o tempo todo clamando a Deus para que Deus não fulmine a nós, porque há pecado junto de nós. Lembra que, pelo mínimo pecado, a contaminação, a impureza, Deus matava as pessoas para eles usar, que tentou segurar a arca e outras situações. Tem um fogo estranho diante do Senhor. Eu não achei esse texto ainda. Mas assim, por qualquer contaminação, Deus destruía. Por exemplo, o filho de Moisés, que não tinha sido circuncidado, e Deus quis matá-lo por coisas mínimas. Então assim, imagine o Espírito Santo de Deus morando em nós em pecado, e o Espírito Santo tendo que nos matar, como fez com Ananias e Safira, porque mentiram contra o Espírito. Não temos o Espírito Santo dentro de nós. Imagina o que significa isso. Não é à toa que nas ceias muitos dormem, e eu acho que falam, não sei se fala que morre, mas dá a impressão assim, a pessoa, Deus desistiu de atuar nela, ela está fria, morna, na sonolência, e Deus desistiu totalmente, a pessoa teve morte espiritual, perdeu a salvação. Isso porque o Espírito Santo é santo. E ele está habitando dentro de nós. É por isso que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não há outro meio dele suportar o nosso pecado, a nossa impureza. A Bíblia fala assim, andar em espírito jamais satisfareis as concupiscências da carne. Não é direito nosso, é obrigação, que não há outro meio. A vida cristã é do crente, continuamente está cheio do Espírito. E Gálatas 5, acho que 16, fala assim, andar em espírito jamais satisfareis as concupiscências da carne. Está falando que nem a tentação nossa própria, ela consegue nos levar para pecado de pensamento, muito menos para pecado físico. Certo? Que o Espírito Santo, quando estamos cheios, o Espírito Santo anula essa herança que vem de Adão que nos faz pecar. Já na concupiscência, a gente nem passa aquela saudade do pecado antes de pecar. Imagine a primeira ideia da esposa de Ló, quando ela, antes dela se virar para ver Sodoma e Gomorra e ser transformada em estátua de sal. Nem isso. Nem essa lembrança, saudade do pecado, do conforto da nossa vida material. O Espírito Santo ele bloqueia isso. É por isso que fala que a carne não permite que façamos o que nós queremos. Nem o Espírito, nem a carne. Ou seja, o Espírito bloqueia a carne nossa, para que a gente esteja à distância do pecado. Então, esse é o plano de salvação, de purificação, de santificação para o homem. Ele vencendo o pecado. Não é de maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Não é. É de vitória sobre o pecado. Também fala assim, de forma que o pecado, vou citar errado, isso daí deve estar em Romanos 6, de sorte que o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6, só 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Além disso, Filipenses 3, olha o padrão de santificação de Paulo. Ele fala assim, versículo 10, 3:10, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele não está tentando se suicidar, não, para ter corpo glorificado.
Ele está falando que é possível chegar à ressurreição dentre os mortos ainda em vida. O que seria a ressurreição dentre os mortos? Versículo 12. Não que já tenha alcançado ou já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Ele está falando de uma coisa inevitável, que era alcançar a ressurreição dentre os mortos. E no versículo 12, que ele cita no 11, no 12, ele fala assim, não que já tenha alcançado, já seja perfeito. Ele está falando de perfeito varonismo. Ele está falando assim, eu não me lembro quando eu pequei pela última vez, mas eu não vou dizer que eu não peque mais. Nota do que Paulo, ou seja, o que Jesus comprou para a gente é ser varão perfeito. Um erro dos calvinistas. Os calvinistas falam que tem predestinação e está relacionado à salvação. É mentira. Fala assim, Romanos 8, 29 e 30. Porque os que Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito. E fala de nós sermos os irmãos. Ele está falando que seremos, que ele fomos predestinados para sermos iguais a Jesus. Ele está falando de ressurreição dentre os mortos, de ser varão perfeito. Há uma predestinação firme de Deus para fazer isso com todo crente. Deus quer que todo crente esteja continuamente cheio do Espírito Santo. Certo? E aqui, quando ele fala assim, os que antes conheceu, ele não está falando assim, se eu quiser qualquer hora eu explico melhor, mas ele não está falando assim, quem nasceu de novo. Não, ele está falando assim, quando eu criei a graça, a nova aliança, que já começa a profetizar em Ezequiel, eu criei o status de varão perfeito para todo que fosse salvo. Agora, com relação a nós, o sacrifício de Jesus, ou seja, Jesus suportou sobre si a influência do pecado de Adão e não pecou. Por que isso? Para que também nós não estivéssemos presos ao pecado, como também de forma que o pecado não terá domínio sobre vós. Gálatas 5 deixa claro isso. Fala assim, se vivemos em Espírito, vai ser 5, 22, 24. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E no 16, que eu li para o Senhor, falei com o Senhor, não li, mas me lembrei das 16, 14, das 16. Andar em Espírito, jamais satisfareis com concupiscência da carne. Nem está falando sobre pecado, falando assim, nem você vai ter lembrança do pecado. Muito antes de pecar em pensamento. Eu falo assim, nem vai ter tentação. Nem assim vontade. Antes de pecar vai ter. Concupiscência seria isso. Então, o sacrifício de Jesus nos livra do pecado. Antes do pecado por ação. Antes do pecado por pensamento. Antes da cobiça. Certo? Antes disso. É como a gente voltar a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É semelhante. Então ele reverte a maldição de Adão e o que ocorreu com Adão. Isso quanto a nós. Agora, com relação a Jesus, ao reino dele, ele recebe direito de abrir os selos do livro e de pegar o livro de Deus, o livro dos selos, 7 selos, e de abri-lo depois. Lembra que João chora muito. Então, o sacrifício de Jesus, como foi aprovado, ele foi ressuscitado, ele foi assunto ao céu, ele também tem esse direito. Ele fala que ele é um cordeiro, como se tivesse sido morto, se não me engano, no Apocalipse 4. Então, está fazendo referência ao sacrifício dele. As 3 faces do sacrifício, né? Sofrimento físico, perda da comunhão com Deus pela nossa impureza, e também tendo a impureza herdada de Adão, está sem pecado, tendo toda a concupiscência que a gente herda de Adão. E além disso daí, o domínio de Jesus, a autoridade dele sobre o reino das trevas. E daí tem um texto aqui, eu vou contar com o senhor, para o senhor, não sei se o senhor vai aceitar dessa forma, mas é a verdade, é assim mesmo. 1 Pedro 3,19, ele é interpretado errado. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Está errado. Eu vou até pegar na língua grega. Está errado no português.
até na interlinear grego e inglês está errado. Mas a entrada para pregar, para a palavra pregar, se eu quiser eu mostro depois isso para o senhor, se eu tiver interesse. Seria G, na Strong, concordância, G2784. Ele oferece 3 possibilidades de significado. Seria pregar, proclamar e exibir assim com autoridade, assim como se fosse jogar na cara. Seria proclamar, um tipo de proclamação, mas assim com a intenção assim de demonstrar que é superior ao outro, que tem autoridade sobre o outro, é algo mais forte. Seria proclamar, seria to proclaim, pregar, to preach. E isso que eu falei para o senhor, que seria proclamar de uma forma assim contundente, seria to herald. Essa é a tradução melhor, to herald. Então, quando eu falo assim, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, assim, a gente sabe que isso se refere ao tempo do dilúvio, né? Então, se interpreta que isso se refere às pessoas que viviam no dilúvio e morreram antecipadamente e têm a chance de ouvir o Evangelho. Não é nada disso. Então, Judas, ele esclarece isso. Aqui, Judas, só tem um capítulo, né? Versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. São demônios, eles fizeram coisas muito graves. Agora, quando eu explicar o que eles fizeram na época do dilúvio, assim, talvez a denominação do Senhor não consiga acreditar nisso. Fala que existiam gigantes, né, que os filhos de Deus, eles tiveram relações com os filhos dos homens, né? De qualquer forma, assim, sem debater, né, talvez o Senhor não aceite tudo, mas assim, há demônios muito ruins que estão em prisões. Então Jesus, após ressuscitar, ele recebeu a chave da morte e da sepultura para que ele pudesse ressuscitar. Porque o homem recebeu por herança do pecado a morte, certo? Porquanto és pó tornarás. E Jesus reverte isso. Então ele pode ressuscitar, tem o direito de ressuscitar. E daí ele vai até os espíritos que não sabem do que ocorreu com ele, porque eles estão em prisões eternas. Eles estão guardados para o tempo do Apocalipse. Eu conheço o Apocalipse. E eles não sabem do que aconteceu. O sacrifício de Jesus, por isso Jesus vai estar lá. E olha que Satanás é fichinha perto do que tem lá, tá? Tem um muito pior lá. E Apocalipse diz o nome dele, inclusive, em 2 línguas diferentes. Daí Jesus vai lá e exibe a vitória dele, dizendo assim, eu venci, eu tenho autoridade, eu comprei de volta a raça humana. Bom, pastor, assim, o senhor me passou o WhatsApp, talvez até esteja arrependido. Eu devo ter posto uns 40 minutos de comentário bíblico, nem sei se o irmão vai aceitar. E assim, o senhor é de uma denominação do senhor assim, tem assim, uns princípios assim, bem firmes, né? E as coisas que eu contei para o senhor, acho que o senhor nunca ouviu na denominação do senhor. Então, o que eu peço para o irmão, assim, põe isso diante de Deus, tá? E, assim, não acredite ou desacredite de imediato, mas peça para Deus mostrar se há algo espiritual nisso. Que o Senhor abençoe o irmão na igreja, tá? Fiquei muito contente com o culto de hoje. Tinha muita gente que eu achei que já não viesse mais. Que o Senhor abençoe ao irmão. Eu vou pedir mais quanto à pregação, assim, eu gosto da pregação do irmão. Mas que dizer para o irmão, há segredos na Bíblia, certo? Que assim como ela foi escrita com o Espírito Santo, soprando no ouvido, pegando na mão de quem escrevia e dizendo assim, não, essa palavra eu não concordo. Você escreveu
Lembra de João, quando ele ouviu a voz dos trovões em Apocalipse, ele foi escrever. Deus falou assim, não escreva isso. Isso não pode ser. Lembra disso? Então foi assim que escreveu. Tá, por isso que o texto é perfeito. E por ter sido escrito com unção do Espírito, só pode ser compreendido com unção do Espírito. Então assim, há tantos segredos e mistérios de Deus na palavra dele. É impressionante. Seria só isso. A paz do Senhor. Eu quero ir amanhã na escola dominical. A paz do Senhor.